PSDB decidiu liberar seus filiados para votar como quiser, agora no segundo turno das eleições presidenciais. Segundo aqui o presidente da legenda, o ex-governador Geraldo Alckmin, o partido não vai apoiar nem Jair Bolsonaro do PSL, nem Fernando Haddad do PT. Os nossos candidatos estão todos liberados. Quem quiser pode apoiar o Bolsonaro, quem quiser não apoia ninguém, se alguém quiser apoiar o PT, nós liberamos. O partido não apoiará nenhum e nem outro. Aliás, estamos seguindo a mensagem das urnas. O PSDB tem 6 candidatos a governador que ainda vão disputar o segundo turno em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Rio Grande do Sul e Roraima. Segundo Alckmin, cada candidato poderá fazer sua escolha, que será pessoal, não partidária. Com relação às críticas de que ele estaria desconectado dos anseios da população, o ex-governador admitiu que essa eleição surpreendeu a todos e que a avaliação dos erros, acertos e equívocos só será feita depois do segundo turno. Com o pior desempenho nas urnas de sua história, a avaliação da própria executiva aqui do partido é que o PSDB sai enfraquecido e rachado da eleição. De Brasília, Luciana Verdolim. É bom lembrar que no próprio primeiro turno, alguns tucanos já começaram a sinalizar que votariam em Jair Bolsonaro. E o Partido Progressista, que no campo nacional declarou neutralidade, em alguns estados, como no Sul, aliás, a senadora Ana Amélia conversou conosco ontem, no Sul, o Partido Progressista apoia Jair Bolsonaro, professor Vila. Agora o segundo turno é assim, né? Desde que foi adotado pela Constituição de 1988, a primeira eleição foi em 1989 com o segundo turno, no caso para presidente da República, foi aquela eleição solteira. É assim, o intuito é esse, é dar a maioria absoluta de votos válidos a um candidato para que ele tenha força política. Vale lembrar que isso começou com a Constituição Francesa de 1958, alguns países da América Latina adotaram o segundo turno, Portugal, na Constituição pós-salazarista, adotou o segundo turno e a Constituição de 88 referendou tal, ou seja, a partir então funciona dessa forma. E é natural que tenha esse tipo de alianças tal. E muitas vezes um partido político, isso ocorre sempre, a cada 2 anos temos eleições, né? E sabemos como isso ocorre, resolve não escolher nem apoiar um nem apoiar outro e deixa liberado para os seus filiados. No caso do PSDB em particular, realmente o PSDB vive sua crise mais grave desde quando foi criado em 1988. A votação de Geraldo Alckmin foi a pior desde a de Mário Covas em 1989, quando o PSDB pela primeira vez participou de uma eleição, e no caso de uma eleição presidencial, melhor dizendo, tal, com a sua criação. Então foi um desastre. Então ele agora é pegar os cacos, recolher e ir para a oposição, independente de quem ganha, né? Porque é o que a mensagem dada pelo ex-governador Geraldo Alckmin é essa: nós seremos oposição, ele disse, né? Então pressupõe-se que agora vai recolher os cacos e reformatar o partido, e as lideranças vencedoras nas urnas vão ter de ter participação mais decisiva nos rumos do partido. Por outro lado, isso no caso do PSOL. No caso do PSDB, melhor dizendo, no caso do PSOL é patético ouvir. O sujeito teve 0,5% de votos, ele fala com uma autoridade como se ele determinasse os rumos do país, tal, né? Ele vai invadir o quê, né? Ele está preparando uma nova invasão. Lembrar que a participação do Boulos foi a pior da história do PSOL desde 2006. Lembrar que em 2006, quando a Luísa Helena foi candidata, ela teve cerca de 6% dos votos. Foi um desastre. O Boulos é um horror eleitoral, mostrou na prática que ninguém tá nem aí com o que ele fala, tal, né? Que tudo aquilo é patético, que a participação brincando nos debates, ele demonstrou que o eleitorado não quer nem saber dele. Aí, agora, depois desses dias, dessa primeira semana, acho que até quinta, sexta-feira, se definem esses apoios. E aí os candidatos vão começar a participar dos debates, das sabatinas, né? E aí vai ficar mais claro que é fundamental a participação em debates e sabatinas para que o eleitor possa escolher com tranquilidade quem é o seu novo presidente da República, no caso da eleição presidencial, né?